ler a palavra que se encontra no livro de... o título, Orar por Todos. Olha só, eu estou assim, muito movida assim, de falar sobre oração, porque quanto mais o tempo passa, mais a gente vê a necessidade de orar. Aí vou falar para vocês, estamos orando pouco. Cada vez que acontece uma coisa ruim, eu falo para mim mesmo, estou orando pouco. Nós estamos orando pouco. Irmão, estamos orando pouco. Temos que orar mais. Então, hoje é oração. Orar por todos. Grava isso. Orar por todos. A palavra de Deus se encontra em 1 Timóteo, no capítulo 2, a partir do 1. 1 Timóteo 2:1, que tem um título, devemos fazer orações por todos os homens. Todos. Grava essa palavra, todos. Que às vezes, né, a gente quer escolher, né? Mas é por todos. Diz assim a palavra. O título, né, que devemos fazer orações por todos os homens. Diz assim, 1 Timóteo 2:1. Admoesto-te, pois antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Para que digo a verdade, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Louvado seja o nome do Senhor. Tem bastante, né, experiência, graças a Deus, né? A gente tem ali, Deus tem nos tocado para a gente estar orando. E como os irmãos sabem, a gente está ali naquela praça todos os dias que a gente vai ali, às 7 horas da manhã, quando a gente termina de fazer nossa caminhada, nós estamos ali orando. Eu, Maria Ângela e agora a Mara também, que está junto com a gente, e ali a gente levanta as mãos e ora. Muita gente aqui da comunidade já viu isso acontecer, né? E um dia eu estava conversando com um rapaz, ele é afastado da casa do Senhor, e ele estava falando que aquilo ali estava muito perigoso, que ele estava ouvindo muito burburinho ali de matar não sei quem, não sei quem, não sei quem. Aí ele falou, mas tem 2 pessoas ali levantando as mãos, e eu glorifiquei o nome do meu Senhor naquela hora. Então, irmão, Deus fala com a gente que é para a gente orar, e às vezes a gente não quer orar. Por quê? Porque às vezes a gente não concorda com aquela pessoa, ou ela fez algo mal para a gente, né? Aqui está falando dos governadores, dos reis, orar por eles, pelas pessoas importantes, políticos. E às vezes a gente não está concordando, mas Deus chama a gente para a gente orar. Porque se você ficar reclamando, ele vai ficar pior ainda. E você precisa ter paz, e eu preciso ter paz. Então, é muito importante a gente tá orando. Deus está chamando, Deus está falando com a gente que
oração, deprecações, intercessão. Orar, fazer rogo pela vida deles, para Deus ajudar eles, para Deus dar direção a eles, para que a gente tenha paz, porque eles fazendo a coisa certa, vai ficar bom para todo mundo, não é? E olha como que está precisando da gente estar orando, olha só, a situação está gritando, né? Porque olha só o que o pastor acabou de falar, como que a gente tem que orar, né? Pela Baixada, Vila dos Teles, Praça da Bandeira. Eu já tinha ouvido falar que lá na Praça da Bandeira não está brincadeira. É aqui também, perto da vila, depois da Vila Rosali, Tiradentes, Vila Tiradentes, né? Eu conversando aqui com o Peixeiro, ele estava falando que tem barricada para todo lado, está tudo fechado. Parece que o circo está se fechando e o Senhor Ele quer que a gente ore, Ele não quer que a gente... Porque às vezes a gente fica só pensando no nosso problema, né? Eu, minha casa, minha família. Mas não. A gente tem que orar pelos outros. E o Senhor está falando que orar por todos. Orar por todos. Não pensar só no nosso próprio bem, da nossa família, não. Tem muita gente que está precisando de oração, precisando de direção, precisando de ajuda. E o Senhor, Ele está contando com a gente que tem que orar. A gente não tem que só estar pensando na vida da gente. Está preocupado com o outro, está preocupado com o próximo. E é isso que o Senhor está falando. A coisa vai mudar. Se Deus quiser, Ele muda. E Ele vai mudar. Mas Ele quer uma atitude nossa. E essa atitude é uma atitude de fé que eu tenho que ter, que a igreja tem que ter. Aí eu destaquei umas coisas aqui que que a palavra, passa para a gente, assim, para a gente entender, que fala assim, Paulo destaca a importância da oração e a postura diante de Deus aos papéis dentro da igreja do Senhor. Ele está falando aqui para os crentes. Qual o nosso dever da gente estar orando pelas pessoas, né? Pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade. Aí, para os reis, por todos que estão em eminência. Quem está em eminência? É quem? Tem os da nossa casa, tem os nossos vizinhos, tem as autoridades. Quem está em eminência? Esse está precisando de oração e a gente que tem que, fazer isso, para poder a gente, viver uma vida em paz, porque se ele for lá e ele fazer tudo que tem que fazer, vai ser bom para mim. Aqui, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, de toda piedade e honestidade, para a gente ter paz. Orar pelo aquele que nos faz mal, para a gente ter paz. Eu vou fazer a minha parte, não importa o que ele fez, mas eu tenho que orar por ele. A palavra está falando que é orar por todos. E aí, todos? Só para o bonzinho que eu vou orar? Não, o cara é bom, o cara é de boa. Não. Para orar para aquele que pisa no nosso calcanhar, fala mal, às vezes até trata mal, mas eu tenho que orar por ele. Eu tenho que orar por ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho que fazer a diferença. Por mais que eu não queira fazer, porque a gente fica chateada, a gente fica triste, né? Alguém que está querendo, às vezes, até prejudicar, a gente até prejudica, e a gente ainda orar por ele. Eu orar? Tá doido, não vou nada. O Senhor está falando para mim, para você orar por todos. Olha aí, orar por todos, todos. Todos nós precisamos de oração. Aquela pessoa que fez essa maldade, que está agindo na forma que você não está gostando, não está entendendo, ela precisa, foi pago alto preço também pela vida dela.
Aleluia. Então, o Senhor está me chamando às responsabilidades hoje. Eu tenho que orar. Eu posso mudar alguma coisa? Não. Eu posso chegar lá e... você tem que ser assim, você tem que fazer. Eu não posso fazer isso, eu não posso. Mas Deus pode. Pode mudar aquela situação, reverter aquele quadro, né? Para mim poder ficar em paz. Porque senão vai ficar ruim para mim mesmo, se eu ficar com raiva, não fizer nada, né? Aí vai aumentando a ira, eu vou ficar com raiva, eu vou falar mal do governo, vou falar mal de todo mundo. Porque o dinheiro não dá, o salário é pouco. Começa a agradecer, Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado, Senhor, esse salário, é esse salário mesmo. Tinha que estudar mais para poder ganhar mais. Né? É esse que eu tenho, o trabalho meu é esse, eu vou ficar falando? Não pode. Não vou ficar reclamando, Deus se agrada disso, de eu ficar reclamando e falando do governo porque ele é culpado? Culpado foi eu. Eu boto a culpa nos outros, daquilo que eu fiz? Não, de jeito nenhum. Deus não quer que a gente viva assim. Aleluia. Senhor, muito obrigado. É um pouco que se torna muito quando eu sou fiel ao Senhor, que dá para todas as necessidades. Não precisa de eu ficar se queixando, porque não dá, porque não faço. A vida é assim mesmo, a gente não tem tudo que a gente quer. Não tem. Se tivesse era ótimo, se ia ter tudo que você quisesse, que eu quisesse, mas não é dessa forma. Tem um limite. Aleluia, né? Porque o mais importante eu e você tem, que é o Senhor na nossa vida. E Ele faz toda a diferença. Ele faz diferença na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor está chamando a gente a responsabilidade para a gente estar orando. Aí Ele fala, porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor. Olha só como é que Ele se agrada quando a gente está orando, quando a gente... Você não está aceitando a situação, não é dizer que você está aceitando o que está acontecendo. Claro que não. Mas você está orando para aquela situação mudar. Porque Deus pode mudar aquela situação. Tanto na nossa casa, quanto na nossa cidade, no nosso país, no nosso bairro, né? Mas só que eu tenho que tomar atitude. A atitude de hoje aqui é orar. É entregar nas mãos do Senhor. Mas eu já tenho orado tanto. Como eu já falei. Você começou a orar hoje. Eu comecei a orar hoje. Já passou ontem, já passou. Quantos anos tem que tu está orando? E eu? Se a gente for olhar para trás, a gente vai ficar triste. Pô, Senhor, já estou orando há quanto tempo? Não, começa a orar hoje. Para você ficar de boa. Né? Para você ficar de boa, não vai ficar reclamando nem nada. Estou orando hoje, né? Poxa, vamos contar hoje. E todo dia assim, e amanhã vai ser assim também. Começa a orar. Aí você vai falar, eu estou orando hoje, Senhor. Fica pensando no que passou, não. O que passou, passou. Já era. Não volta mais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, né? Porque isso é bom e agradável diante de Deus, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, e a gente ficar julgando quem é bom, quem é ruim. Não, ele quer que todos se salvem. Todos. Aquele que te prejudicou, aquele que mentiu, Ele quer que todos se salvem, todos. E a gente está ali todo dia entregando eles na mão do Senhor. Senhor salva, Senhor liberta, Senhor cura, Senhor muda. Senhor faz o sobrenatural, muda a mente, o coração. E a gente está ali incessantemente, né? Todos os dias clamando, pedindo, né? Entregando nas mãos do Senhor. E o Senhor tem a solução dele, do jeito dele, da forma dele, não da minha forma, no dia dele. Né? No dia dele, que a gente não pode falar, tá prevendo nada. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele fala, né? Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos aí, para servir de testemunha a seu tempo. Foi por todos. Quem faz a acepção é nós. Mas ele foi por todos nós, né?
por toda aquela maldade toda que fizeram com ele, ele ainda falou, Senhor, ele pediu a Deus, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Será que você pensa assim? Eles não sabem o que faz. Que a gente também venha perdoar, né? Perdoar, né? Aquilo que, as ofensas, as maldades, as coisas que a gente tem passado, perdoar, né? Para a gente viver, por nós mesmos, porque aquela pessoa que você tem lá algo, ela nem sabe, ela já fez para ela, tanto faz como tanto fez, é normal. Mas e você, como é que tu fica nessa história toda? Tu vai ficar mal se tu não perdoar, se tu não está orando pela essa pessoa. É por você mesmo, é por mim. Para mim ficar bem diante do Senhor, porque o Senhor não quer que eu fique me lastimando, nem falando mal, nem julgando. Ele não quer que eu faça nada disso. Ele quer que eu ore e entregue tudo nas mãos dele, porque ele tem a solução para tudo. Tudo ele tem a solução. Se a gente está aqui hoje ouvindo isso, porque ele está falando no meu e no teu coração. Você não faz nada, mas eu posso mudar. Eu e você não podemos fazer essa mudança. Mas nós estamos pedindo àquele que tudo pode, que tudo faz, que tudo vê, que conhece o futuro. Você já foi no futuro? Eu nunca fui. Então deixa na mão dele, que ele tem o melhor para cada um de nós, né? Ele diz, para que digo a verdade, em Cristo não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e nem contenda, de boa, na paz. Senhor, mesmo que ele não esteja fazendo aquilo que eu preciso que ele faça, que ele está contrário, que ele está prejudicando, tem as leis aí, está tudo mudado, está tudo errado, mas, Senhor, abençoa ele, ajuda ele, dá direção a ele, muda essa situação, nos ajuda, Senhor, a viver, nos ajuda, Senhor, nosso dia a dia, nossos afazeres, nos ajuda. Então, é isso que Deus está chamando eu e você hoje, para a gente levantar as mãos e abençoar, não pode estar, né, água doce e água amarga, não, é doce, é a palavra doce, não é a palavra amarga, amarga mata, olha só, a palavra amarga primeiro a gente, olha só, ela amarga, ela é veneno, louvado seja o nome do Senhor, e o Senhor não quer que a gente viva assim, né, então ele diz, parece simples, mas você já considerou a profundidade desse chamado? Orar por todos os homens, inclui familiares, vizinhos, autoridade, e muitas vezes difícil de apoiar aqui. Às vezes é difícil de apoiar. Aqui Paulo nos desafia a alinhar nosso coração ao desejo de Deus de ver todos salvos e vivendo em paz. É o meu coração, é o coração do Senhor, aquilo que Ele quer para todos nós, me alinhar ao coração dEle, não aquela situação. Aquilo ali foi muito chato, foi muito ruim, mas eu não vou ficar pensando naquilo que Ele fez, porque também já passou, não tem como voltar atrás. Mas eu te abençoo em nome de Jesus, para ficar tudo em paz, para você ficar em paz, para a gente dormir em paz, porque tem coisa que martela a cabeça da gente, daí a gente fica, poxa, fulano fez isso, fulano fez aquilo, e não pode ficar assim, mas como é que você vai dormir desse jeito? Como que eu vou dormir desse jeito? Olha, eu vivi uma situação com um familiar meu que ele foi acusado de algo que ele não fez.
ele não fez. E ele pagou um preço muito alto por isso. E eu fiquei com tanto medo dele se revoltar, e eu pedi a Deus para ele não se revoltar. Olha, eu clamei tanto depois, eu até falei para ele. A mãe dele fez um culto de gratidão um dia desse, eu estava lá. E eu falei com ele que eu estava pedindo a Deus que ele, quando ele voltasse, eu vou falar, ele foi preso injustamente. Ele foi preso, ele ficou 2 anos preso por algo que ele não fez. E eu muito preocupada com ele, muito porque depois que ele foi lá, eu pensei que aquilo ali ia mexer com a mente dele, porque ele estava muito chateado, sabe? Aí ele voltou, mas só que ele voltou tão bem, sabe? Com a cabeça boa. Aquilo ali não contaminou a mente dele, ele voltou bem. E eu glorifiquei o nome do meu Senhor, porque eu pedi ao Senhor, eu falei, Senhor, traz ele limpo. Traz ele limpo. E Deus trouxe ele limpo, ele está bem, a cabeça dele está boa, ele não está querendo vingança, porque o meu medo era isso, sabe? Dele vir de lá, querendo se vingar daquela situação, né? Do que ele viveu ali. Foi horrível, irmão, foi horrível que aquele jovem passou, horrível. Mas ele está bem, e eu glorifico o nome do Senhor por isso. A mãe dele já fez até um culto de gratidão a Deus, né? Pelos momentos que ele passou lá naquele lugar, né? E ele está bem, graças a Deus, e eu só agradeço o Senhor. Então é isso, né? Em nenhum momento ele teve reação nenhuma com a pessoa que fez aquela maldade com ele, né? E ele falou comigo, falou, tia, eu conversei com muita gente lá e tem muito caso assim, muitas pessoas injustamente, sabe? E a gente sabe que está acontecendo isso aí. Tem muita gente preso lá, né, depois daquele dia 8 de janeiro. Eu oro por essas pessoas, isso está me incomodando. Estão lá injustamente, né, pastor? Estão injustamente, elas não fizeram nada, mas elas estão lá. E tem gente idosa, não tem? Tem muita gente. Tem mais do que a gente imagina, né? Tem. Entendeu? Então, o Senhor está chamando a gente para a gente orar. Isso só Deus que pode mudar essa situação. Só Deus. Porque há muita injustiça, muita maldade, crueldade. Então, Deus está chamando a gente para a gente estar orando hoje. Por essas situações, né? Orar pelos outros não apenas transforma suas vidas, mas também molda o nosso coração, aproximando-nos do propósito divino. Com Jesus, como Jesus intercedeu por nós, somos chamados a fazer o mesmo pelos outros. Ele orou por nós, ele pediu por nós, ele orou. Então, será que eu estou orando? Será que eu estou preocupado? Eu só estou preocupado comigo? Não. Eu não posso me preocupar só comigo, eu tenho que me preocupar com o meu próximo, né? Mudar a situação dele eu não posso, mas eu posso orar por ele, eu posso pedir ao Senhor por ele. E o Senhor está falando isso com a gente hoje. Eu vou ler aqui em Romanos 1, 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, também do grego, para todos. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, e como está escrito, o justo viverá da fé. A fé que move eu e você, que faz isso. É a fé que move a gente a estar orando. Não importa o que aconteceu. Não importa o que aconteceu, bota isso na cabeça, não importa o que está acontecendo, mas continue orando, continue entregando essas pessoas nas mãos do Senhor, para Ele fazer o que apraz a Ele, não você, porque às vezes é coisa que maltrata tanta gente, né? E eu já vi pessoas amaldiçoar, falar, querer se vingar, e nada, não é nada disso.
Não é nada disso. Se você está com esse pensamento, o Senhor fala, Senhor, me ajuda, muda isso. Muda isso, porque não pode ser dessa forma. E diz também, em Marcos 11, 25. Marcos 11, 25 diz assim: quando estiverdes orando, perdoais e tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará vossas ofensas. Então eu tenho que perdoar, para que o Senhor também me perdoe. Ah, não, eu não vou perdoar não. Então você não vai ser perdoado. Nós não somos perfeitos, nós também erramos. Nós erramos. Nós erramos e, Senhor, me ajuda, me perdoa. Então perdoe. Perdoe, você não vai ficar... Tem coisa que acontece que depois não vai ser a mesma coisa, né? Mas não amaldiçoa, não. Não fala mal, não. Deixa ele nas mãos do Senhor. O Senhor que cuida de tudo. Ele é nosso advogado. Aleluia. Ele sabe o que está acontecendo. Então, que a gente venha orar. Ore, continue orando. Senhor, me ajuda. Essa situação, essa causa está nas tuas mãos. Deixa para Ele resolver. Não convém a você querer resolver, querer tomar partido. Eu vou lá, eu vou falar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Mas em nenhum momento você ajoelha e ora. Nenhum momento você, na hora dessa raiva aí, se você parasse e orasse, pedisse misericórdia a Deus. E aí? Você ia ver que ia mudar. Porque a mudança primeiro ia vir em você. A palavra diz que é para a gente orar, para que a gente tenha paz. Quando eu oro pela situação dessa, eu tenho a verdadeira paz que excede todo entendimento. Porque se eu não tivesse, eu não estava orando. Eu tenho essa paz. A paz dentro de mim, que não deixa eu ficar querendo fazer nada por mim mesmo, com as minhas próprias mãos. Não. Mas eu peço a ajuda do alto. Porque a palavra diz que do alto que vem o nosso socorro. Tudo é do alto. Tudo é por Ele e para Ele. Aleluia. Então nessa noite, vamos levantar nossas mãos. Ore por essa pessoa aí. Ore esse vizinho, alguém de dentro de casa, da sua família, uma autoridade. Ore, vamos orar agora, vamos levantar a mão, em nome de Jesus. Senhor, muda o que eu não posso mudar. Faz, Senhor, para que eu tenha paz contigo, para que eu tenha paz com essa pessoa. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então recebe essa palavra hoje, em nome de Jesus. Seja abençoado e tenha a paz do Senhor. Aleluia. Vamos nos levantar, vamos orar?